Graças a paz, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 95. Um tema para essa palavra aqui que eu venho trazer: não há descanso na incredulidade. Salmos 95, no 8, versículo 8. Não endureceis o vosso coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivesse visto a minha obra. 40 anos estive desgostando com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Amém? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui nesse texto, o Salmo 95, do 1 ao 3, o próprio Deus ele vem nos chamando para uma adoração. Ele vem nos chamando para um descanso. Porque antes desse que não há descanso na incredulidade, Deus chama para um descanso. Ele chama para adoração. E do 95 em diante, ao 4 e 7, ele mostra um pouquinho da sua grandeza. Ele fala das profundezas da terra. Ou seja, então ele é Deus que vai nas profundezas da terra e vai também nos altos montes, mostrando a sua grandeza. Mostrando ali mostrando a sua grandeza. Deus originalmente trouxe à existência a matéria e como ela formou o mundo. Então ali ele mostra que ele é Deus em tudo. E às vezes ele mesmo nos mostrando, né, que ele é Deus, ele é poderoso, ele está no meio de tudo. E falando um pouquinho aqui de Meribá, Meribá é um termo utilizado na Bíblia que se refere a um lugar onde ocorreu um episódio de desobediência, murmuração, o povo de Israel durante a sua jornada pelo deserto, né? O povo naquele momento ali, eles queriam água, né? Então eles vêm falando a Moisés para que Moisés providenciasse água, porque eles já estavam com sede. E ali eles até perguntam assim, será que Deus não está vendo, né? Será que Deus está conosco no meio disso tudo? E a gente vê quando ele traz essa passagem aqui fala um pouquinho sobre isso, né? Então assim, quando a gente está nessa situação, é como se a gente não visse a mão de Deus sobre aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. É como se a gente olhasse e a gente só conseguisse ver o para-brisa que está sobre a nossa frente. Às vezes a gente não olha no retrovisor daquilo que Deus já fez por nós, nas nossas vidas. Assim como Ele fez no povo no deserto, que Ele tirou da mão de Faraó, que Ele livrou o povo, Ele mostrou, Ele primeiro levantou um líder como Moisés, Ele trouxe Moisés como líder e fez o povo acreditar através do seu cajado, transformando ali em uma cobra, naquele momento, falando que Deus ia livrá-los da mão de Faraó. E a gente vê a mão de Deus em tudo, principalmente quando ele vem com as pragas do Egito. Deus traz as pragas para mostrar ali, para quebrar todo o reinado de Faraó, para mostrar que Ele que é Deus, que Ele é tudo. E muitas das vezes a gente olha só aquilo que a gente consegue enxergar,
mas aquilo que Deus está fazendo ou que já fez nas nossas vidas, muitas vezes a gente deixa passar simplesmente por uma circunstância na nossa vida. Às vezes é como eu posso dizer, uma prova que a gente está passando, por um deserto, que muitas das vezes, às vezes a gente quer que Deus faça naquela hora ali, faça acontecer, Deus, e muitas das vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente não olha para trás e vê o que Deus já fez nas nossas vidas. Quantos aqui, irmãos, Deus não entrou com o braço forte para tirar da mão de Faraó? Quantos aqui, ou se a gente teve uma vida diante de Deus toda a nossa vida, quantas vezes Deus nos abençoou, quantas vezes Deus nos livrou até da morte, irmãos. Quantas vezes Deus não me livrou da morte. E quando eu me deparei com essa palavra, irmãos, apesar das circunstâncias que a gente vive, como eu pedi perdão a Deus. Porque às vezes a gente olha para o terreno, às vezes a gente olha para as coisas difíceis que temos enfrentado, pelos desertos da nossa vida, e a gente só olha que nada acontece. Um dia desse eu falei até assim, deixa eu ir ali no lugar onde nada acontece, onde nada muda. E eu olhei para isso, irmãos, e quando eu olhei para esse texto, eu falei assim: Deus, me perdoa, como eu sou um pecador diante da tua presença. Eu pedi perdão para Deus, irmãos, e como eu tenho pedido perdão para Deus até hoje, porque muitas das vezes a gente não olha, a gente não vê quanto Deus já nos honrou lá atrás, quanto Deus nos tirou, nos livrou. E Deus faz, irmãos, e Ele tem feito. Eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei assim, hoje eu estava muito com sentimento de que alguma coisa ia me destruir, pelo que a gente às vezes passa. E eu olhei tudo aquilo e eu falei assim: Senhor, o Senhor cuida de nós como o Senhor cuidou do povo no deserto? E eu elevei a Deus em meu pensamento mesmo e falei assim: Senhor, tira esse peso que eu estou sentindo agora, porque eu estou sentindo que eu vou ser destruído, que eu vou ser despedaçado. E aí, beleza. Na mesma hora, Deus tirou aquele peso de mim, revigorou as minhas forças, irmãos. E eu me senti leve, eu pude continuar o meu dia. E quantas vezes eu tenho pedido a Deus e Deus tem me livrado. Quantas vezes a gente tem aquele pensamento acelerado sobre as circunstâncias da vida que Deus tem nos levado. E a gente olha assim, às vezes eu falo assim para Deus: Deus, tira esse peso que eu estou sentindo hoje. E é instantâneo, irmãos, como Deus vem com a mão dele assim e tira assim, ó. E faz aquele dia ser leve, faz aquele dia ser glorioso. Não porque as circunstâncias já se resolveram, mas simplesmente porque Deus tem feito, irmãos. E às vezes Deus tira o peso, irmãos. Quando a gente leva para a cruz, irmãos, a gente leva e a gente deixa na cruz, é como se a gente tivesse falando: Deus, eu não consigo, Senhor Jesus, mas eu quero botar esse fardo pesado aqui, né, na cruz. Quando o Senhor fala para a gente deixar o fardo pesado e que o Senhor nos dá o leve. E quando eu falei isso para Deus, eu falei assim, eu falei para Deus: Deus, o Senhor cuida como o povo no deserto? E Ele falou assim: cuido da mesma maneira. Eu cuido, eu continuo cuidando. E isso alegrou meus dias, irmãos, porque quando a gente olha para o povo no deserto, o povo pereceu e não pôde chegar na terra de Canaã. Como fala aqui, ó: 40 anos desgostando dessa geração, e o meu povo erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Então isso aqui arremete a falar de dureza do coração, irmãos. Quando a gente está dessa maneira assim, a gente endurece o nosso coração de tal maneira, e eu até botei aqui, tá lá em Mateus
13:15. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. E eles não tivessem feito isso, nos meus ouvidos poderiam ouvir na sua mente e poderiam entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Aqui ele fala na questão de que Jesus fala por parábolas, para quando Jesus já tinha vindo para o povo e o povo não cria que ele era o Messias. Então, o nosso Deus, ele é o Messias, irmãos. Ele cuida e ele tem cuidado de nós, amém? Então essa era a palavra que eu queria trazer nessa noite. E no 11, ele fala aqui: por isso jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Então assim, o povo pereceu e quem entra é Josué e Caleb, que entra na terra prometida. Apesar da circunstância, a terra tinha gigantes. E Deus vem quebrando as cadeias, dando vitória. O nosso Deus, quando a gente olha para o deserto e vê, era coluna de fogo. Quando precisava de água, ele era água. Quando precisava de uma sombra, ele era sombra. Esse é o Jireh, irmãos. É o Deus da provisão. É o Deus que cuida. E ele tem cuidado do seu povo até nos dias de hoje. Então vamos tirar essa viseira que está sobre os nossos olhos, irmãos. Vamos quebrar esse muro que nós mesmos levantamos. O muro da murmuração. O muro que a gente mesmo levantou, apesar da circunstância, daquilo que a gente ainda não viu Deus fazer. Mas ele é Deus e ele vai fazer, irmãos. Ele prometeu. O Deus, ele não é Deus de mentira, irmãos. E eu quero viver aquilo que ele prometeu a mim. Eu quero viver aquilo que ele tem nos prometido, irmãos. Então, esse muro, o cimento tá mole. O que a gente acha da gente empurrar esse muro e parar dessa murmuração, apesar das circunstâncias? Deus é Deus fiel, irmãos. E ele não quer nos levar, como diz aqui no 11, por isso jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Ele quer nos dar repouso. E o repouso que ele nos dá foi no dia que ele te prometeu a promessa. É no dia daquele que ele falou que ia fazer. E muitas vezes a gente quer antecipar as coisas. Mas você já parou para pensar se a estrutura está pronta? Se a nossa estrutura ela aguenta? Se ela está pronta para aguentar a bênção que ele quer liberar sobre as nossas vidas, irmãos? Às vezes ainda não está pronta. E ele prepara nos mínimos detalhes. Então que nós possamos, irmãos, juntamente com esse muro que levantamos, irmãos, derrube esse muro hoje. Que eu já derrubei o meu. Já tem 2 semanas que eu derrubei esse muro. É difícil, irmãos, mas quando estiver pesado, quando o seu dia estiver difícil, eleve o seu pensamento a Deus. Às vezes a gente não precisa nem fazer uma oração. Eleve o seu pensamento a Deus. E Ele ouve, irmãos. Ele tira o fardo pesado e nos dá o leve. Para que a gente possa prosseguir nesse deserto que nós temos enfrentado. Amém, irmãos?